Olá, eu sou Ana Paula, do projeto Corpo contra a SIDA. O mês passado eu fiz um vídeo falando sobre a situação precária da saúde na Bahia no que diz respeito à distribuição de remédios para pessoas que vivem com doenças crônicas graves. Entre elas são HIV, tuberculose, alguns tipos de câncer, como leucemia, por exemplo, mal de Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia e esclerose múltipla. Então, depois de falar sobre isso, eu fui buscar a fonte de umas reportagens que tinham saído. E aí, nessa fonte, o repórter passou a responsabilidade para a fonte falou assim, ah, não sei, estamos vendo. Então eu falei que checaria, que buscaria mais informações sobre. E ontem, por meio de uma ajuda lá do pessoal da GIV, Grupo de Incentivo à Vida, nós tivemos aqui a resposta. Então, a notícia ela é verdadeira e a Defensoria Regional de Direitos Humanos da DPU da Bahia, no dia 17, ordenou que a União, ou seja, o Brasil, né, o nosso Estado federativo, apresentasse um cronograma para resolver esse caso. E que se não resolvesse, os responsáveis seriam responsabilizados. Então eles seriam cobrados disso de uma forma mais efetiva. Então o juiz, ele afirma que a União tem que tomar juízo da situação e colocou uma multa diária de 50 mil em caso de descumprimento. E aí existe um caso assim, se não tem um remédio para uma determinada doença, ele pode ser substituído. Esses remédios, eles não são, na maioria das vezes, eles não têm um remédio parecido que se possa utilizar nesses casos. Como tem o exemplo da dipirona, que você pode substituir por novalgina, não é o caso de uma doença como esquizofrenia, por exemplo. Você não pode substituir o remédio da esquizofrenia, ou da leucemia, ou da esclerose múltipla, ou do HIV por uma outra coisa. Não tem como. Então, esses remédios eles estão sem ser comprados, sem ter abastecimento na Secretaria de Saúde durante todo o ano de 2019. Então, a gente tem aí 6 para 7 meses de falta de abastecimento de remédio para doenças crônicas. E aí, reiterando que são doenças crônicas, são doenças que não são curáveis, elas são para a vida inteira, ou que não são curáveis em menos de 3 meses. Elas precisam de um tratamento contínuo durante algum tempo para que o resultado seja efetivo. Como no caso da tuberculose, por exemplo, que o tratamento é de 6 meses. Então, o juiz que está tratando desse caso, ele pediu para a União, para o Ministério da Saúde, passar um cronograma para resolver essa situação. E aí, caso esse cronograma não seja cumprido, vai ser feito o deferimento integral da tutela e responsabilização dos agentes públicos, olha o tamanho dessa treta, que não deram importância devida ao quadro grave descrito nessa inicial, nesse processo. Entre as substâncias mais solicitadas na DPU de Salvador são remédio para esquizofrenia, para uso dermatológico, para linfomas são cânceres, né, leucemias e câncer renal. Então, o caso é muito, muito grave. Na descrição desse vídeo eu vou colocar a relação dos remédios que estão em falta e aí vocês vão poder acompanhar essa situação. E vou colocar também o link da GIV, que é Grupo de Incentivo à Vida. Então, só para fechar o caso da Bahia, a notícia era verdadeira e eu havia tirado o vídeo do ar porque houve uma dúvida sobre essa situação, que uma ou outra pessoa começaram a falar que a notícia era falsa, e isso me colocou em dúvida realmente se a notícia era falsa ou era verdadeira, e como eu falei, eu checaria cada informação. Fui atrás das fontes e as fontes ficaram passando a bola uma para outra, eu falei, gente, então, se ele está falando que isso é uma situação partidária, que é um partido contra o outro, então eu tô fora disso. Então, porque eu não tô aqui para falar sobre o partido A nem partido B, eu tô para falar aqui sobre a situação. Se tem remédio, não tem remédio, tem tratamento, não tem tratamento, e é isso. A situação da Bahia tende
né, deve ser regularizada e a gente está acompanhando. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a situação no Pará e a falta de remédios para tratamento da AIDS infantil, pediátrica. Grave, grave, grave. Beijo, gente.